Você quer gravar conteúdo, porém está sem iluminação controlada. De repente você comprou a sua câmera e não sobrou verba para você investir em equipamento de iluminação. Pelo menos por agora. E hoje você vai aprender uma maneira de gravar os seus conteúdos, de repente até o conteúdo dos seus clientes, sem precisar de iluminação controlada. Lógico, quando a gente tem iluminação controlada, a gente consegue produzir melhor, a gente consegue montar a nossa luz, a nossa cena da forma que a gente quer, independente do horário. Esse é um ponto muito específico. Você pode criar uma iluminação que simule o dia, mesmo gravando à noite. Você pode gravar uma iluminação que simule a noite, mesmo gravando de dia. Então, gravar com iluminação controlada é sempre mais recomendado, né? É o mais seguro para que a gente não tenha nuances durante a nossa gravação. Mas eu vou te mostrar como que eu tô gravando esse conteúdo hoje só com a luz que entra pela minha janela. E você pode replicar isso nos seus vídeos, nos seus conteúdos ou nos conteúdos que você grava para os seus clientes. Se você dominar a iluminação, se você entender como iluminar uma cena, você consegue aplicar isso em qualquer momento, em qualquer ocasião, em qualquer vídeo, em qualquer filme que você for produzir. Seja para conteúdos do Instagram, do TikTok, sejam para conteúdos do YouTube, seja para documentários, não importa. Você precisa entender e dominar a iluminação para que as suas cenas saiam muito mais bonitas, com mais criatividade e muito melhor iluminadas. E eu vou te falar que hoje, principalmente, eu decidi gravar esse conteúdo por necessidade. Eu gravei outros conteúdos também e hoje é um dia atípico, eu tô sem nenhuma iluminação. Todas as minhas luzes estão no escritório de uma cliente, eu estava gravando, estou produzindo com ela um curso, como são várias aulas, eu acabei deixando o equipamento lá. Hoje nós optamos por não gravar e eu fiquei sem nenhum conteúdo. Para você ter noção, sem nenhum equipamento de iluminação. Para você ter noção, eu tô até sem tripé. O tripé que eu tô utilizando aqui, eu tô sem sapata, então eu tive que improvisar uma sapata para conseguir colocar a câmera para poder gravar. E o mais importante, né? Eu não estou com nenhuma iluminação. Das minhas duas softbox, nenhuma tá aqui. Dos meus dois bastões de LED, nenhum tá aqui. Fora o meu tripé, né? Não só os tripés de luzes, mas como eu falei, o tripé de câmera também não tá aqui, mas eu consegui improvisar. E eu pensei justamente em montar uma cena com a luz que eu tenho disponível, que é a luz da janela. Hoje o dia tá nublado, então a luz que tá entrando de certa forma tá bem suave. O ideal seria que eu tivesse um rebatedor aqui na janela, então a janela tá bem na minha frente aqui, eu tô a 1 metro ou menos da janela. E você pode ver que eu tô com uma luz lá de background, uma luz de cena, que é a luz de uma luminária que eu tenho ali no fundo. Acendi ela para trazer um pouco mais de graça para esse cenário, né, para essa iluminação. Então eu vou te mostrar, você vai entender agora como que eu tô fazendo essa iluminação, como que eu montei esse setup, para que de repente você possa replicar aí nos teus conteúdos, né? Como eu falei no começo do vídeo, às vezes a gente compra a câmera e não sobra grana para iluminação. Talvez esse seja o seu caso, talvez você possa adaptar esse tipo de iluminação, esse tipo de setup, né, de cenário, para tua realidade e poder começar a produzir, poder começar a fazer um dinheiro para investir nas suas luzes futuramente. E o que eu estou replicando aqui é bem simples, são os 3 pontos de iluminação, né? Os 3 pontos clássicos que a gente usa no cinema, em qualquer tipo de conteúdo também. Então minha fonte principal de luz está aqui mais ou menos a 45 graus de mim, é a luz da minha janela, né? Como eu falei, a luz que está vindo de fora hoje, o dia está nublado aqui em Curitiba, não tem aquele sol ardido, aquele sol forte, aquela luz tão dura, né? O certo seria eu colocar um difusor aqui para que essa luz chegasse um pouco mais suave até mim, né? Eu que estou sendo aqui o personagem principal da cena. Então a luz principal é a luz que está entrando pela janela. Como eu falei, a luz de cena, de background que eu estou usando no fundo é uma luminária bem simples ali, que inclusive eu vou deixar de recomendação aqui para vocês. É uma lâmpada de LED que simula uma lâmpada vintage de filamento, né? Mas é uma lâmpada LED, ela não esquenta, gasta muito menos energia também. Fica legal pra caramba para você utilizar nas suas gravações, de repente no teu setup, na tua mesa. Ela já traz um tom diferente para o nosso cenário. Então esse é o meu segundo ponto de luz. São as únicas 2 luzes que eu estou utilizando aqui, né? Essa artificial e a luz natural que entra pela janela. Meu terceiro ponto de luz, que na verdade é o segundo, né? O primeiro aqui é a nossa fill light, que é a nossa luz principal, nossa key light, na verdade, né? Então, primeira luz aqui, luz principal, é a luz da janela. De preenchimento, eu estou usando aqui eu tô usando um isopor. Você pode ver que esse isopor, ele é branco, na verdade ele é bem sujo, ó. Acho que dá pra ver a sujeira dele.
Na verdade, esse isopor, ele tá servindo de rebatedor, né? Ele tá rebatendo a luz, tá servindo de fill light para preencher aqui. Eu vou mostrar para você agora a diferença. Para tudo e presta atenção aqui. Repare que quando eu aproximo o rebatedor do meu rosto, né, as sombras ficam muito mais suaves. Ele estava um tanto quanto distante ali de mim, aproximadamente 1 metro, 1,5 metro. Quando eu aproximei para fazer essa demonstração, ele refletiu muito mais e diminuiu muito mais as sombras no meu rosto. Eu chego à conclusão de que essa iluminação ficou ideal, ficou muito mais bonito desse jeito. Só que eu não tinha como prender o rebatedor, então eu teria que, de alguma forma, me aproximar mais dele. Fica aí essa dica para você também. Que faz não ter um isopor aí, não ter um rebatedor, né? Essa luz de preenchimento na cena. Você pode ver que a sombra ficou muito mais marcada. Eu acredito que assim até também passaria, daria para gravar um conteúdo legal, esteticamente bonito e agradável, mas eu optei por utilizar aqui o rebatedor para deixar a cena mais clara, para diminuir um pouco essa sombra do meu rosto. A verdade é que eu não tenho nem onde pendurar o isopor, então eu coloquei ele aqui do lado na bancada da TV, para você ter noção, mas ele já funciona, ele já rebate um pouco da luz que entra na janela, rebate nele e diminui aqui, né, preenche esse meu lado com sombras. O fundão lá, você pode ver que tá bem escuro, não tinha luz nenhuma para jogar lá e acabou ficando assim. Né? Essa é a desvantagem de quando a gente usa a luz natural. A gente não tem muito controle, a gente não tem muitas opções, a gente não consegue variar muito a nossa iluminação, né, da nossa cena. Então, o fundo acabou ficando escuro. O que eu podia fazer, né, o que eu pude fazer foi ligar aquela luminária ali no fundo para trazer um pouco mais de cor para minha cena, né, e consequentemente para me descolar do fundo, né. Sempre que a gente usa uma hair light, uma backlight, as luzes de cena em si, isso nos ajuda a descolar o personagem principal do fundo, a trazer uma melhor profundidade de campo, profundidade de imagem para nossa cena. E o legal também, né, dessa backlight é que ela já faz aqui uma hair light bem de leve, ela já faz um recorte, como eu falei, né, ressaltando sempre, me descolando do fundo, trazendo uma maior profundidade. Então, recapitulando, a gente fez aqui um esquema muito básico de iluminação, mas que funciona muito bem. Como eu disse, se você dominar a iluminação, se você dominar os pontos de luzes, você consegue sim criar um conteúdo de extrema qualidade e com baixo orçamento, né, com baixo custo. Eu aqui, na verdade, não gastei nada para construir essa cena. Para não dizer que eu não gastei, aquela luz ali, ela custou R$36, comprei ela no Mercado Livre, mas vieram 3 lâmpadas, então digamos aí que ela custou por volta dos R$10, R$12. Um isopor aqui, que era o que eu tinha, todo sujo, jogado, já fez essa luz de preenchimento, e a luz da janela, a nossa luz natural, a luz do dia. O lado bom disso é que a gente não precisa ter um alto investimento para iluminar nossa cena, para poder começar a gravar os nossos conteúdos, para poder criar. O lado ruim é que a gente não tem controle nenhum. Se tivesse um sol aqui sob nuvens, por exemplo, quando a nuvem sai, quando a nuvem entra, oscila bastante a iluminação. Poderia aumentar a intensidade da luz, deixar uma luz muito mais dura, como poderia, de repente, no meio da gravação, diminuir a intensidade da luz, trazendo muito mais sombras. Então essa é a pior desvantagem da gente gravar com luz natural, né? Lógico, a gente pode estar utilizando de filtros NDs, de difusores de panos brancos maiores para difundir a luz, para a luz vir mais suave, a gente pode estar utilizando disso, mas como eu falei, a gente precisa dominar essas técnicas, a gente precisa dominar a técnica de iluminar. Aproveitando a deixa, se você quer evoluir e aprender mais sobre técnicas de iluminação, seja para os seus vídeos, para os seus conteúdos, seja para os conteúdos dos seus clientes, a gente tem um curso que fala exatamente sobre isso. Se você quer dominar a iluminação criativa, dá uma conferida aqui no link, o curso é super completo e no precinho. Então, se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Então, por hoje é isso, a gente conseguiu aqui criar uma cena, criar um conteúdo só com a iluminação natural que entra pela nossa janela, utilizando também um isopor aqui para fazer a iluminação de preenchimento e a luz que eu tinha disponível. Inclusive, aquela luz é fixa. Eu procurei aqui o melhor enquadramento, a melhor composição, já me baseando na iluminação ali do fundo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, conta aqui pra gente nos comentários. Você pode nos seguir também nas redes sociais. Se inscreve nesse canal, como eu já falei, dá uma olhada nos links aqui da descrição e é isso, até o próximo.